9. Martial Arts System. Capítulo 33. Terminou de brincar? Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado luta. O árbitro rugiu. O estádio explodiu em aplausos enquanto Iglan estava de pé cautelosamente olhando para o trio de Armia. Qual é o plano? Evol perguntou em voz alta. Slish ficou em silêncio enquanto olhava para Hawal. Apenas ataque, disse Hawal severamente. Slish e Evol sorriram. Do outro lado da arena, o trio de Iglan olhava cautelosamente para o trio de Armia, esperando que eles fizessem seu movimento. Eu vou primeiro, disse Evol e desapareceu de seu local atual, aparecendo a 10 metros de seu local anterior, correndo em direção a Iglan com uma velocidade assustadora. Os membros de Iglan assumiram suas posições de luta com seu capitão Everus na frente deles. Eu vou cuidar disso. Everus rugiu. Ao e Mante apenas assentiram solenemente. Evol chegou até Everus. Ele deu um soco direto, que Everus facilmente desviou. Então Everus recolheu o punho e então deu um soco em direção ao queixo de Evol. Mas Evol moveu a cabeça para trás, desviando do soco. Evol sorriu e deu um chute baixo em direção à canela do oponente, mas Everus levantou a perna para desviar do chute. Everus então contra-atacou em direção a Evol e começou a desferir socos, mas Evol, com um leve sorriso, desviou todos eles com facilidade. Everus levantou a sobrancelha, então levantou a perna e deu um chute alto em direção à cabeça de Evol. Mas ele desviou do chute e deu um soco em direção ao abdômen de Everus. Everus foi empurrado ligeiramente para trás enquanto sentia uma leve dor na área do abdômen. Evol sorriu e correu enquanto chutava e socava, misturando-os de uma maneira muito estranha. Everus foi empurrado ligeiramente para trás, enquanto tinha uma sensação estranha ao ver as artes marciais de Evol porque, em um ponto, parecia kickboxing, mas depois era muito diferente e ele não reconhece as artes marciais que usa. Ao e Mante estavam observando a luta com grande concentração, enquanto um pouco de suor escorria de suas testas. Eles estavam pensando em ajudar seu capitão, mas se fizessem isso, o resto dos membros do Armia poderiam atacar também. Slish e Hawal estavam parados calmamente com os braços cruzados, com um leve tédio. Everus deu um soco em Evol, mas este desviou do soco e agarrou o braço dele. Evol então se moveu para trás de Everus enquanto ainda segurava o braço dele. Ele continuou prendendo o braço com força. Everus arregalou os olhos, vendo seu braço firmemente preso no aperto de Evol, e vendo seu sorriso, ele teve um péssimo pressentimento. Você não deveria ter me deixado pegar você. Evol murmurou e torceu levemente o braço de Everus, fazendo-o estremecer de dor, bloqueando. Evol prendeu o braço de Everus com muita força, e poderia quebrar seu braço a qualquer momento. Porra! Everus gritou internamente. Ele sente que mesmo com um leve movimento de Evol seu braço pode ser quebrado. Merda! Al gritou e correu em direção a Evol. Ele notou Al se aproximando, então ele torceu o braço travado em seu aperto, quebrando-o no processo. Rachadura ARFH. Everus gritou em agonia com os olhos injetados de sangue. Ele usou seu braço direito para socar Evol, do qual ele se esquivou enquanto pulava para trás. Evol sorriu levemente, mas então percebeu Al correndo ao seu lado com uma cara irritada. Al deu um soco em direção a Evol, mas ele conseguiu bloquear com um bloqueio bem cronometrado, mas ele não terminou e deu um chute frontal em direção ao joelho de Evol. Evol arregalou os olhos ligeiramente e puxou a perna para trás, mas era um pouco tarde demais e Al conseguiu acertar sua tíbia, fazendo Evol fazer uma leve careta de dor. Hawal, percebendo que Evol estava sendo empurrado para trás, decidiu agir. Ele começou a correr de sua posição e quase chegou ao local onde Al e Evol estavam lutando. Mas antes de chegar lá, ele percebeu uma leve sombra se aproximando dele. Ele se virou para olhar e viu Mante alcançando-o. Gra! Mante deu seu grito de guerra e deu um soco em direção a Hawal. Ele arregalou os olhos e decidiu bloquear o soco que estava chegando. CRRKKKK. Hawal foi empurrado para trás após bloquear o poderoso soco de Mante, mas depois disso, as peças abaixo dele foram quebradas. Gra! Mante gritou e pulou alto no ar. Ele começou a descer em direção à figura de Hawal e socou com toda a sua força em sua direção.
Hao arregalou os olhos ligeiramente, mas usando seu movimento rápido, ele rapidamente saiu do caminho. Uma enorme cratera apareceu depois que Manti socou com toda a força em direção ao chão da arena. Ouvi dizer que ele só recentemente chegou ao nível de líder marcial. Sua destreza física já está se aproximando do nível de pico. Hao pensou com um leve choque. Acho que ele é mais um cara de músculos do que de técnicas. Hao decidiu tomar a iniciativa de atacar e correu em direção a Manti, que estava ligeiramente ofegante. Sua resistência é ruim, pensou Hao. Hao deu um soco em direção a Manti e acertou o ombro dele, mas Manti ignorou a dor e deu um soco direto em Hao, do qual ele se esquivou facilmente. Hao deu vários socos em direção ao abdômen de Manti, acertando cada golpe com sucesso. Grhhhh. Manti estava fazendo careta de dor, então ele usou seu backhand para acertar a cabeça de Hao, mas Hao se abaixou sob o backhand e socou em direção ao queixo de Manti, que atingiu com sucesso. Lute como um homem. Manti rugiu. Ele estava furioso, vendo que Hao estava brincando com ele. Hao ainda mantinha o olhar sério no rosto e continuou a golpear Manti, desviando facilmente de seus ataques. Enquanto a luta esquentava, Evo ainda lutava contra Ao, enquanto Everus recuava ainda mais, segurando seu braço quebrado. Ao deu um soco, enquanto Evo desviou facilmente e contra-atacou com o cotovelo. Evo atacou com o cotovelo na direção do rosto de Ao, que acertou com sucesso. Grhhhh. Ao cerrou os dentes enquanto tentava se recuperar da dor causada pelo cotovelo de Evo. Evo correu em direção a Ao para outra rodada de luta. Evo aumentou a velocidade e a força de seus ataques e continuou bombardeando Ao com socos e chutes. Ao continuou sendo empurrado para trás até que ele sorriu maliciosamente e agarrou o punho de Evo que estava prestes a atingir seu rosto. Quebra de osso. Aos artes marciais chamadas Lua como uma antiga arte marcial no Havaí no mundo anterior de Shiro. É uma arte marcial usada principalmente para quebrar ossos ou deslocá-los. Ao torceu o punho de Evo, tentando quebrar seu braço. Evo sorriu. Ao viu o sorriso e teve um pressentimento muito ruim, mas o ignorou e colocou seu outro braço em direção ao ponto de pressão do braço de Evo, tentando quebrá-lo. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Evo sorriu e usou seu braço direito para socar rapidamente o braço que Ao usava para segurar o braço de Evo. Contra-ataque. Evo usa artes marciais chamadas Silat. É uma arte marcial muito mortal. Quando o mestre de Silat a usa, ele pode facilmente matar seu oponente com ela. Mas Evo ainda está longe desse estágio. Mas ele usou contra-ataque para deslocar o braço de Ao, tornando-o incapaz de segurar o braço de Evo mais. O Ao fez uma careta de dor e rapidamente usou seu braço direito para socar o rosto de Evo, mas Evo facilmente pulou para trás, desviando do ataque. O braço esquerdo de Ao estava completamente deslocado e ele não conseguia usá-lo sem se machucar ainda mais. Foda-se. Ao xingou com raiva em seu tom. Ele olhou para o Evo sorridente na sua frente e sentiu sua raiva aumentando a cada segundo que passava. Vocês terminaram de brincar? Hao, Evo, Everus, Ao e Manti ouviram uma voz atrás deles, o que deu uma sensação arrepiante a todos que ouviram. Eles viraram suas cabeças para olhar para Slish, que estava calmamente de pé, mas com tédio em seu rosto. Slish suspirou suavemente e deu seu primeiro passo em toda a partida. Os membros de Gland tinham sentimentos muito ruins com suor escorrendo de suas testas, sabendo que a maior ameaça está em movimento. Slish começou a andar lentamente em direção aos membros de Gland, enquanto Evo e Hao suspiraram e recuaram de seus lugares para se encontrar com Slish. Vamos, Slish, você não pode nos deixar nos divertir um pouco. Evo disse com um suspiro resignado. Isso não tem sentido. Não quero passar o dia inteiro esperando vocês dois terminarem suas lutas, disse Slish. Então sorriu levemente. Eu cuido delas. Evo e Hao balançaram a cabeça. Slish com um leve sorriso se aproximou do trio de Gland. Você realmente não acha que consegue lidar com nós três sozinho? Everus gritou friamente com uma leve raiva. Eu posso, disse Slish enquanto encolhia os ombros. O trio de Gland sentiu sua raiva aumentar e uma leve sensação de medo. Manti deu seu grito de guerra habitual e correu em direção a Slish. Ele fechou o punho e deu um soco em direção a Slish. Slish sorriu e desviou facilmente do soco lento. Então se agachou um pouco,
Pulou alguns metros no ar e deu um chute na cabeça de Manti. Tomahawk, Slish girou levemente no ar e deu um chute giratório voador em direção à cabeça de Manti, o que fez Manti cair no chão. Seu corpo ficou no chão sem se mover. Ninguém sabia seu estado atual. Al, com uma cara séria, começou a correr em direção a Slish. Mas antes que ele conseguisse dar um soco em Slish, ele viu sua figura desaparecer de repente. Al arregalou os olhos e sentiu uma presença atrás dele. Ele tentou se virar, mas sentiu um soco atingindo suas costas. Ele caiu com a cabeça direto no chão duro da arena. Slish olhou para os dois membros inconscientes de Gland, então olhou para trás. Everus estava parado ali com o rosto em choque e o corpo trêmulo. Seus dois membros de equipe foram derrotados instantaneamente. Droga! Everus murmurou e cerrou os dentes. Ele correu enquanto seu braço esquerdo estava quebrado. Ele se aproximou de Slish, que ainda estava de pé calmamente. Ele socou com toda a sua força. Ele usou toda a sua força pertencente ao líder marcial médio. Slish desviou para a esquerda, desviando do soco por uma pequena margem. Ele desferiu um soco em direção ao rosto de Everus, que o atingiu e fez o rosto de Everus empurrar para trás. Slish seguiu com um uppercut de direita, que fez Everus cuspir alguns dentes para fora da boca. Everus fez uma careta de dor, mas Slish continuou atacando, cada ataque ficando mais rápido até que Everus finalmente ficou cheio de hematomas e não conseguiu mais lidar com os ataques, caindo no chão duro da arena. Slish estava prestes a atacar novamente, mas Everus levantou os braços o mais rápido possível, em sinal de rendição. Partida encerrada. Vencedor Armia, rugiu o árbitro. Aplausos. O estádio explodiu em aplausos e todos que estavam olhando para a TV estavam com os olhos arregalados. A força de Slish parecia limitada. Os lutadores não tiveram outra escolha a não ser sentir desespero e sentir a esperança perdida ao ver a demonstração de poder de Slish. Martial Arts System. Capítulo 34. A traição de Lucas. 1 hora depois da partida de Armia. Próxima luta. Iril vs Snakeland. O árbitro anunciou em voz alta. O trio de Snakeland se levantou de suas cadeiras e começou sua jornada em direção à arena. Sigam o plano. O capitão Uret, de Snakeland, disse aos seus companheiros de equipe. O outro líder marcial intermediário de Snakeland, Ethan, assentiu, enquanto o membro mais fraco de Snakeland, o líder marcial inferior Anki, também assentiu. O uniforme deles era todo preto, com alguns logotipos de serpentes na jaqueta e nas calças. Eles chegaram ao outro lado da arena. Na frente deles estava um cavalo preto do torneio, Iril. Ledurman não está se referindo a esta partida. Eu me pergunto o que Slish fez com ele. Ishiro pensou com um leve sorriso. Ele virou a cabeça para olhar para seu companheiro de equipe Leon, que estava suando furiosamente. Leon, estamos contando com você. Ishiro disse provocativamente. Bom, que porra é essa? Ishiro gritou depois que alguém deu um tapa em sua cabeça. Ishiro, por favor, cale a boca, disse Lucas com clara irritação. Seu bruto violento. Ishiro gritou. Lucas começou a ter marcas pretas na testa. Ele olhou para Ishiro e o agarrou pelo colarinho. O que você disse? Lucas perguntou com raiva. Ajuda. Árbitro. Estou sendo violado. Ishiro pediu ajuda com os olhos marejados. Tirem as mãos dele. O árbitro gritou. Ele era um dos árbitros que viu os atos pervertidos de Lucas no vestiário. Ele correu em direção a Lucas e tirou Ishiro dele, e o colocou atrás das costas enquanto olhava para Lucas com desgosto. Lucas começou a suar. Você não se lembra dos nossos avisos? O árbitro perguntou friamente. Ishiro olhou para Lucas enquanto tremia de medo. Lucas tinha os olhos injetados de sangue enquanto mordia os lábios, tentando conter sua raiva. Ele se curvou em direção ao árbitro e disse, sinto muito. HMPH. O árbitro bufou e olhou para Ishiro e viu seu aceno, logo após ele retornar ao seu lugar anterior, para retomar a luta enquanto mantinha um olhar atento em Lucas. Estamos condenados, Lia murmurou com o rosto pálido. Ishiro caminhou ao lado de Lucas e ficou ao lado dele com um leve sorriso. Ishiro. Vou te matar depois disso. Lucas sussurrou em um tom frio. HMPH. Eu te fiz um favor e você me retribui assim? Ishiro perguntou com uma cara triste. Lucas começou a ter veias aparecendo na testa e perguntou com raiva. Que favor? Agora você pode focar essa raiva em nossos oponentes.
Você deveria me agradecer honestamente, tão ingrato, HMPH. Ishiro fez beicinho. Lucas cerrou os punhos, quase morrendo de raiva, olhou para os membros das Nakaland e sorriu maldosamente. Preciso descarregar minha raiva em algo. Ishiro deu um tapinha no ombro de Leon e disse, vai fundo, amigo, estamos contando com você. O ok Leon gaguejou enquanto olhava para Anki de Snakeland. Os dois times estão prontos, gritou o árbitro. Ambas as equipes concordaram. Lutar. Lucas começou a correr como se não houvesse amanhã e alcançou o capitão Urete de Snakeland em segundos, que estava olhando para Lucas com os olhos arregalados. Morra Ishiro. Lucas rugiu e deu um soco em Urete. Ele conseguiu colocar os braços para bloquear, mas mesmo assim foi jogado para trás alguns metros. Ele estava deslizando no chão até conseguir parar. Urete olhou para Lucas em choque. Por que você disse de Ishiro, Lucas? Ishiro gritou. TSK. Lucas estalou a língua e correu em direção a Urete, iniciando outra rodada de luta. HMPH. Ishiro fez beicinho e olhou para seu oponente loiro, que observava atentamente. Bem, boa sorte, Leon. Ishiro sorriu e começou a correr em direção a Ethan. Espere. Leon gritou. Ele viu um Anki olhando para ele atentamente. Merda. Leon murmurou e Ethan sorriu e começou a correr em direção a Ishiro, e em cerca de 3 segundos, eles se encontraram no centro da arena. Boa sorte, disse Ethan com um sorriso. Ishiro sorriu largamente. Não perca tão cedo. Depois disso, Ishiro atacou com um soco direto, que Ethan defendeu para um outro lado. Ethan contra-atacou com um golpe de perna, mas Ishiro conseguiu desviar pulando para trás. Ethan continuou sorrindo e correu atrás de Ishiro. Ishiro também sorriu e deu um soco em Ethan, que foi bloqueado. Ele seguiu com um soco com o punho esquerdo, que foi defendido por Ethan. Eles estavam trocando golpes, mas cada ataque deles era bloqueado ou aparado, e nenhum deles conseguia vantagem na partida. Golpes de metralhadora. Ethan assumiu uma postura firme e começou a golpear Ishiro com uma velocidade que fazia aqueles golpes parecerem borrões. Ishiro arregalou os olhos ligeiramente. Irônica de Ishiro colocou as mãos para frente e começou a parar os golpes recebidos. Essa técnica é tão incrível! Ethan exclamou. Ele sorriu e deu um passo para o lado esquerdo de Ishiro. Pegue isso! Ethan gritou. Pistola metralhadora. Ethan recolheu o punho e deu um soco, mirando no abdômen de Ishiro. Aquele soco pareceu um borrão. Foi ainda mais rápido que seus golpes. Irônica de varredura lateral. Ishiro contra-atacou com a palma da mão esquerda, desviando o soco que chegava e errando seu corpo. Ethan regalou os olhos. Ishiro agarrou seu ombro e Ethan se viu caindo no chão. Ethan olhou confuso e sentiu-se aterrissado com o traseiro no chão. Irônica de controle de gravidade. Ishiro direcionou o centro de gravidade de Ethan, o que fez com que ele caísse no chão. Ethan sabia que estava em perigo. Ele rapidamente se levantou do seu lugar e pulou rapidamente para trás. Ele viu o chute vindo em sua posição anterior. O chute veio de Ishiro. Acho que estou encrencado. Ethan murmurou. Do outro lado, Anki vez. Leon começou. Bem, isso mal pode ser chamado de luta. Anki estava empurrando Leon para trás a cada ataque. Anki deu um soco no rosto de Leon, mas ele conseguiu desviar por pouco. Ele contra-atacou com o próprio punho, mas Anki bloqueou facilmente com o braço restante e deu um chute frontal em Leon, que o fez voar em direção à borda da arena, mas Leon conseguiu parar antes que ele saísse dos limites. Droga! Leon murmurou e se levantou com um brilho feroz nos olhos. Não quero perder isso tão facilmente. Quero fazer algo útil para eles. Desista, disse Anki que atacou Leon com um soco, com o objetivo de empurrá-lo para fora da arena. Antes que o soco conseguisse atingir Leon, ele conseguiu desviar para a direita, evitando o soco por uma pequena margem. Leon deu um soco em direção a Anki, mas Anki desviou facilmente. Leon deu um passo à frente, girou a cintura e desferiu um soco em direção ao tronco de Anki. Ele conseguiu acertar, mas só conseguiu empurrar Anki para trás um único passo. Vamos! Leon estava frustrado. Anki olhou nos olhos de Leon e atacou com a palma da mão, mirando no rosto de Leon. Bom, a palma atingiu perfeitamente o rosto de Leon, o que fez seu nariz sangrar e sua cabeça empurrar para trás. Leon rapidamente puxou sua cabeça para frente, apenas para ver Anki desferir outro soco.
Leon olhou frustrado para o soco que estava chegando. Leon foi jogado para a borda da arena com o impacto daquele soco. Seu lábio estava sangrando, sangrando também pela boca, mas ele ainda olhava para Ankh sem medo, apenas frustração. Não assim. Leon gritou internamente e viu Ankh desferir outro soco, que foi ainda mais rápido que os anteriores, com toda a sua força. Tudo ou nada. Leon cerrou os punhos e se preparou. Ele se abaixou e colocou as mãos para frente. Leon agarrou o soco que o empurrou para trás. Agora ele estava na beirada da arena. Ankh sorriu, sabendo que estava prestes a vencer, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa. Leon puxou Ankh do seu braço e o abraçou. Leon sorriu. Ankh arregalou os olhos em choque e tentou se livrar do abraço de Leon, mas antes que conseguisse fazer isso, viu Leon pulando da arena com ele. Não! Ankh gritou, mas era tarde demais. Tanto Leon quanto Ankh caíram para fora da arena. Eu consegui! Leon disse enquanto olhava para o céu acima dele, algumas lágrimas brotavam do canto dos olhos. Leon! Ele ouviu alguém chamá-lo, olhou na direção da voz e viu seu conselheiro do clube correndo em sua direção. Você está bem? Ele perguntou preocupado. Leon assentiu com um pequeno sorriso e se levantou. Trabalho incrível! Um dos caças reserva do Iril disse com um grande sorriso. Leon sorriu calorosamente e olhou para a arena, e viu Ishiro e Lucas lutando com grande ímpeto. Por favor, vença. De volta à luta. Impossível. Ue gritou depois de ver Ankh sendo jogado para fora da arena. Que Ethan disse com os olhos arregalados. Ele recuou e ficou ao lado de Orete. Isso foi inesperado. Lucas murmurou. Ishiro andou até ficar ao lado de Lucas e disse com uma expressão orgulhosa. Ah! Eu sou o único que tinha fé nele. Em suas caras, seus idiotas. Calhe a boca, Ishiro, Lucas disse com raiva. Quem você está chamando de simp? Ue gritou com as veias saltando na testa. Estou chamando você de simp. Seu idiota de merda. Ishiro disse enquanto olhava com desgosto para os simps. Foda-se. Você é um idiota. Ethan gritou é o que um bobo diria, disse Ishiro com um becinho. Lucas, Ue e Ethan começaram a ficar com os rostos vermelhos de raiva. Tenho uma sugestão. Lucas disse enquanto olhava friamente para Ishiro. O que é isso? Ue perguntou. Vamos nos unir para derrotar Ishiro. Parece bom. Ue e Ethan assentiram. E espera. Lucas, nós somos companheiros de equipe, somos melhores amigos. Que porra você está fazendo? Ishiro disse. Mas começou a gritar depois de ver Lucas se juntando a Orete e Ethan enquanto todos os três olhavam para ele friamente. O que está acontecendo? Não sei, perguntou alto enquanto via a coisa mais estranha que já aconteceu. Parece que Lucas traiu Iril. Ele perguntou confuso. Lucas. Meu mano, volta. Eu só estava brincando, Ishiro disse enquanto piscava, o que deixou Lucas ainda mais irritado. Lucas suspirou. Tudo bem. Eu não participo disso, mas também não vou ajudar você, então vá em frente, Ethan. Depois disso, Lucas foi até a beirada da arena e sentou-se enquanto olhava para o trio. Ishiro olhou para Lucas com os olhos arregalados. E Ethan estalaram os dedos e começaram a caminhar em direção a Ishiro com expressões de raiva. Você não é divertido, como esperado dos simps. Ishiro disse com um sorriso. Sim, vamos matá-lo. Disse Ue com os olhos injetados de sangue. Ethan assentiu e ambos começaram a correr em direção a Ishiro. Bem. 2v1. Tudo bem para mim. Ishiro sorriu e correu em direção à dupla. Martial Arts System. Capítulo 35. Analisar. Ankh foi derrotado pelo membro mais fraco de Iryu, que está apenas no Low Martial Soldier. Que reviravolta, comentou o comentarista. Jogada brilhante. Disse Mars com aprovação que ela também assentiu com um pequeno sorriso. O estádio começou a esquentar. 89% das pessoas na plateia tinham certeza de que Snakelan venceria, mas agora o público estava boquiaberto. Lucas não está mais participando da luta. O que está acontecendo? O comentarista perguntou confuso. Este é um grande erro. Killa exclamou. Mars ao lado dela também olhou para a partida com os olhos arregalados. Ure deu um golpe rápido em Ishiro, que se esquivou, mas Ethan continuou com seu soco, mas só conseguiu acertar o bloqueio de Ishiro. Ishiro recuou alguns metros, mas Ethan já o atacava, desferindo dezenas de socos em um intervalo de 2 segundos.
Ishiro desviou deles um por um até que não conseguiu desviar do último soco, o que o fez usar Ironic Edge, que desviou o soco e errou seu corpo. Ishiro rapidamente contra-atacou com seu próprio soco, que acertou a bochecha de Etan, fazendo-o cambalear para trás. Ureta atingiu o lado esquerdo de Ishiro, ele desferiu um soco, que Ishiro bloqueou, mas Ureta seguiu com uma cotovelada mirada no abdômen de Ishiro, Ironic Edge, Side Sweep. Ishiro desviou o cotovelo com a palma da mão direita, fazendo o cotovelo errar e deixando o corpo de Ureta vulnerável. Ishiro não deixou essa chance passar, recolheu o braço e o colocou em uma posição semelhante a uma lança de ferro. Ureta arregalou os olhos, sentindo uma grande quantidade de perigo naquele ataque. Ele tentou usar seu braço direito para desviar o ataque, mas não conseguiu totalmente, e, lança de ferro, conseguiu acertar o ombro de Ureta. A mão de Ishiro esfaqueou seu ombro, fazendo-o sangrar furiosamente. Ishiro retirou sua mão que estava manchada com sangue de Ureta. Ishiro sentiu um perigo atrás dele e rapidamente desviou para a esquerda, desviando por pouco de Etan. Porra! Ele é forte. Ureta disse com uma cara sombria. Etan assentiu com uma cara solene. Enquanto isso, na cabine dos comentaristas, Mark arregalou os olhos e exclamou. Ele perfurou o corpo de Ureta com as mãos nuas. Incrível! Que técnica é essa? Keila perguntou em voz alta. Essa é a técnica que Ishiro usou no time ataque. Senhoras e senhores, Ishiro finalmente está indo com tudo. Nas ruas, os transeuntes olhavam para a tela e ficavam chocados. Todos olharam incrédulos para a tela. Eles viram algo inacreditável. Alguém realmente esfaqueou o corpo do líder marcial como se não fosse nada com as próprias mãos, o que é quase impossível de se conseguir com o corpo do líder marcial. Na plateia. Você viu isso? Ele está escondendo uma arma. Não, seu idiota. Olhe para a tela grande. Ele fez isso com as próprias mãos. Mas por que ele está lutando 2x1? Por que seu companheiro de equipe não está ajudando? Mas ele está lutando sozinho contra os dois membros mais fortes de Snakeland. Snakeland não é o terceiro cabeça de chave à toa. Esse garoto é forte. De volta à partida. Etan e Ureta atacaram Ishiro ao mesmo tempo. Etan deu um chute baixo em Ishiro, enquanto Ureta deu um soco em direção ao rosto de Ishiro. Ironic Edge, varredura de perna. Ishiro defendeu o chute com grande facilidade com sua própria perna, enquanto usava o Ironic Edge comum para fazer o soco errar. Ishiro pulou para trás para ganhar distância, mas não adiantou muito. Etan alcançou Ishiro em um segundo e começou a chover socos, explosão de metralhadora. Ishiro continuou aparando os socos com Ironic Edge, mas então ele sentiu uma presença vindo atrás dele. Ele deu um passo para a direita, mal desviando do soco de Ureta. TSK. Ureta estalou a língua e foi atrás de Ishiro. Mas antes de alcançá-lo, ele viu os olhos de Ishiro mudarem um pouco. Ishiro começou a ter bordas vermelhas ao redor de sua íris. Red Rims com análise, Blue Rims com Weakness Detection e Ishiro usou sua capacidade de análise. Ele vai me dar um soco com o punho direito, que eu vou bloquear, mas então ele vai dar um chute em direção ao meu tronco. Ishiro analisou a maior probabilidade de ataque do seu oponente. Ishiro pode prever com sua habilidade de análise a escolha de ataque que seu oponente provavelmente faria, mas obviamente não é 100% precisa. Ela só pode ser usada porque Ishiro lutou mais de 1000 lutas, então ele pode prever um pouco o que seu oponente está pensando. Mas se seu oponente for mais experiente, forte do que ele, ou simplesmente um iniciante na luta, que não conhece as melhores escolhas de ataques, então a habilidade de Ishiro é inútil. Ureta deu um soco com o braço direito em direção ao lado direito do rosto de Ishiro, que bloqueou facilmente, mas Ureta então levantou a perna e chutou em direção ao corpo de Ishiro, mas Ishiro deu um passo para trás, desviando do chute. Ureta arregalou os olhos. Etan apareceu ao lado de Ishiro e deu um soco no rosto dele, que caiu no chão por dezenas de metros. Ishiro também não consegue prever se não consegue ver seu oponente. Ureta atacou Ishiro com um tackle, tentando derrubá-lo no chão, então seria bem fácil derrotá-lo com a ajuda de Etan. Mas Ishiro percebeu o que estava acontecendo e rapidamente desviou, desviando do golpe. Ishiro estava prestes a chutar Ureta, mas Etan apareceu novamente ao lado dele e o socou com grande velocidade, o que novamente pegou Ishiro de surpresa e o fez voar novamente. Crack. Ishiro caiu no chão, o que fez com que as telhas abaixo dele quebrassem.
Ele cerrou os dentes e rapidamente se levantou, esquivando-se dos socos de Ethan e continuou recuando por mais uma dúzia de metros. Isso é poder de Simps. Devo me converter a essa religião também. Ishiro pensou alto. Uet e Ethan tinham veias saltando na testa e correram em direção a Ishiro com a intenção de matar. Eu realmente preciso controlar minha raiva se continuar saindo com Ishiro, Lucas pensou do lado de fora. Uet atacou com a palma, que Ishiro já havia analisado e agarrou seu pulso. Ethan atacou ao lado dele, mas Ishiro já o viu chegando e o chutou no abdômen, o que fez Ethan voar uma dúzia de metros. Ishiro agarrou o pulso de Uet com o braço direito, colocou o braço esquerdo em posição de lança e lançou seu ataque. Lança de ferro. Uet sentiu medo e tentou soltar o pulso de Ishiro, mas sem sucesso. Facada A. Lança de ferro, de Ishiro atingiu Uet no peito, fazendo com que outra facada aparecesse no corpo de Uet. Grhhhh. Uet cerrou os dentes e chutou em direção a Ishiro, mas ele já havia soltado o pulso e pulou para trás. Uet colocou a mão no ferimento da faca, fazendo uma leve careta de dor. Ishiro olhou para Ethan e o viu correndo em sua direção, mas ele ainda estava a alguma distância, então decidiu atacar Uet e colocou seu braço novamente em posição de lança e atacou com ele. Lança de ferro. Uet conseguiu desviar, mas ela ainda arranhou o braço esquerdo de Uet, fazendo um leve corte aparecer nele. Ishiro deu um passo à frente e lançou outra, lança de ferro, que atingiu com sucesso o lado esquerdo de Uet, perto de seu abdômen. Ethan finalmente alcançou Ishiro e atacou com socos e chutes, tentando afastá-lo de Uet, mas Ishiro os defendeu facilmente com Ironic Edge. Ishiro deu um chute lateral em direção ao corpo de Uet, o que o fez voar em direção à borda da arena, mas conseguiu se conter a tempo. Ethan cerrou os dentes e continuou desferindo mais e mais socos, mas seu limite estava se aproximando e sua frequência cardíaca estava aumentando. Ele estava ofegante enquanto socava Ishiro. Ishiro continuou aparando os ataques, até que um dos socos de Ethan conseguiu acertá-lo no peito, fazendo cambalear para trás, deixando sua postura uma bagunça. Ethan não deixou essa chance passar, essa era sua última chance de vitória. Ele deu um passo à frente, ele desferiu um soco. Ishiro rapidamente levantou a guarda, o que conseguiu bloquear. Pistola metralhadora. Ethan desferiu seu soco mais forte. Ishiro olhou para o soco recebido com calma. Suas bordas azuis ao redor de sua íris começaram a brilhar ainda mais. Ironic Edge. Ishiro colocou a palma da mão em direção ao punho que se aproximava. Ele acertou a lateral do punho, desviando-o para errar seu corpo. Ishiro colocou o braço em posição de lança e liberou sua lança de ferro. Ethan regalou os olhos e viu apenas o braço de Ishiro ficando embaçado. No momento seguinte, ele viu a mão de Ishiro tocando seu pescoço. Mais alguns centímetros e ela teria atingido Ethan no pescoço e possivelmente o matado no processo. Droga, eu desisto, disse Ethan com um suspiro resignado. Ishiro deu um pequeno sorriso e olhou para Uet que estava tentando estancar seu sangramento. Ethan foi derrotado, exclamou o locutor. Só resta Uet de Snakeland. Será que a terceira semente será derrotada por um único homem? Aplausos. O estádio explodiu em aplausos, com muitos olhando para a batalha com os olhos arregalados. E você, Uet-chan? Ishiro perguntou com um sorriso grrr. Uet rosnou de raiva. Seu ombro e o lado esquerdo de seu corpo ainda estavam pingando sangue. Desista, Uet. Lucas disse. Ele começou a caminhar em direção a Ishiro enquanto olhava para Uet. Droga. Eu desisto. Uet rugiu de raiva. Ele pulou da arena. A equipe médica imediatamente o cercou, para curar seus ferimentos. Aplausos. O estádio explodiu em aplausos e, incrédulos, o Snakeland, terceiro colocado, foi derrotado. Sim. O conselheiro do clube de Iryu gritou alto com um grande sorriso. Ishiro e Lucas olharam para ele com pequenos sorrisos. Bom trabalho. Leon fez sinal de positivo, que foi retribuído com sorrisos. Iryu, sim. Kurogami Eiji comemorou com um grito. Ayako comemorou alto enquanto a mãe de Ishiro, Azumi, suspirava. Ela prendeu a respiração durante a partida de Ishiro, que finalmente terminou com a vitória de Iryu. Brrr. Azumi olhou para seu telefone, que vibrou. Era outra ligação para ela. Ele não parava de tocar nos últimos dias.
Depois que alguns familiares ou simplesmente amigos viram seu filho lutando no torneio e ele está em evidência desde o primeiro dia, eles a parabenizaram ou apenas conversaram um pouco. Azumi sorriu ironicamente. Outra ligação. Muitos apresentaram suas filhas também. Azumi balançou a cabeça. Mais um, hein? Eiji perguntou. Sim. Ishiro é tão popular, Azumi disse com um sorriso. Essas vadias. Tentando levar meu irmão embora. HMPH. Ayako fez beicinho. Linguagem. Azumi exclamou com a boca aberta. Ishiro, você está ferrado, cara. Eiji pensou com um sorriso malicioso. Martial Arts System. Capítulo 36. Impacto. Esse foi o fim da rodada de 32. Restam apenas 16 times. Os times da próxima rodada lutarão para se classificar para as quartas de final. Mas primeiro, temos outra loteria para decidir os confrontos. A loteria começará em breve, mas antes disso, vamos mostrar nossos destaques da rodada de 32. Ponto de vista de Shiro, ok, algo não está certo. Notei que meus socos e movimentos pareciam mais fortes e rápidos. Ignorei isso durante a luta, mas algo definitivamente aconteceu da noite para o dia. Ishiro, você está bem? Você parece pálido. Ouvi o conselheiro do clube me perguntar com um tom preocupado. Dei um pequeno sorriso e disse que estava bem, mas ele continuou me olhando com dúvida. Estou pálido apenas por causa do recuo da partida. Percebi que consigo usar Ironic Edge, sem nenhuma desvantagem, mas, Iron Lance, é diferente. Se eu usasse sem treinamento adequado ou antes de usar o Recreaction Token, meus dedos quebrariam com o impacto se eu tentasse acertar alguém com ele. Agora, a desvantagem do ataque é inexistente. Não tenho certeza de como funciona, mas meu corpo está longe o suficiente para lidar com o recuo da lança de ferro, mas quando meus dedos estão no ponto de impacto ao usá-la, meus ossos e dedos ignoram o choque vindo do impacto, portanto não me machuco e consigo usar a lança de ferro. Mas há uma desvantagem. O token de recreação de técnica removeu as desvantagens quando você executa a técnica, mas para usar a lança de ferro, você precisa usar todo o seu corpo em sincronia. Para usar a lança de ferro, seu braço precisa se mover em sincronia com o resto do seu corpo. Mas há uma coisa que o sistema não removeu. Eu só não recebo o impacto quando ataco com a lança de ferro usando meu braço, mas recebo alguns pequenos choques do impacto em direção ao meu corpo. O choque provavelmente viajando pelos meus ossos em direção aos meus órgãos, o que causa danos ao meu corpo e órgãos. Não é um choque grande o suficiente para quebrar um osso ou causar uma falência de órgãos, mas se eu usá-lo consistentemente, então tem um grande problema. Assim como agora, usei a lança de ferro cerca de 5 vezes durante a partida, e meu corpo está gritando de dor no resultado. Meu corpo é fraco. Sinto-me frustrado, mas preciso lembrar que tenho apenas 15 anos. Meu corpo só está crescendo a partir de agora. Minha densidade muscular e densidade óssea só vão melhorar a partir de agora. Olhei ao redor do estádio e vi os organizadores do torneio prestes a realizar a cerimônia de loteria. Meu corpo precisa de descanso. Espero que seja um time mais fraco que Snakeland. Você está bem, Ishiro? Você realmente não parece bem, Lucas me perguntou. Eu lhe dei um sorriso irônico e disse que estava bem, no que ele não acreditou nem um pouco. Ele está ferido por minha causa. Eu deveria ter lutado, porra. Lucas pensou enquanto se culpava. O que foi? Perguntei a Lucas, que olhou para o chão com frustração. Eu deveria ter lutado, desculpe, você se machucou por causa disso. Fiquei piscando enquanto olhava para ele, ri um pouco e disse a ele, a culpa é minha, honestamente, mas também é uma coisa boa você me deixar lutar sozinho. Eu encontrei algo muito importante nesta luta. Se eu não tivesse lutado sozinho, provavelmente não teria encontrado o defeito no Iron Lance, o que poderia ter me custado uma luta no futuro, mas eu encontrei e agora sei que preciso ter cuidado ao usar o Iron Style. Lucas olhou para mim, deu um pequeno sorriso e assentiu. A cerimônia de loteria começa. Ouvi uma voz alta, olhei para a arena central e vi um dos organizadores do torneio falando no microfone. Eles começaram a fazer a loteria. Partida 1. Partida 2. Partida 3. O confronto mate 4 será. O primeiro time é Armia. Aplausos. Gritos altos irromperam no estádio. Eu também comecei a bater palmas,
Olhei para as arquibancadas do Army e os vi olhando para a arena central com tédio. Olhei para Slish que parecia indiferente. Eu não vi Lenormand de jeito nenhum. Eu me pergunto o que ele fez com ele. Eu preciso perguntar a ele mais tarde. O segundo time na partida 4 é. Todos os lutadores, exceto Ishiro e Lucas, prendem a respiração, rezando para que não sejam eles. Iryu. Gritou o locutor. A quarta partida será a minha vez. Iryu. Porra. Eu disse em voz alta com a Lucas ao mesmo tempo. Olhamos um para o outro e sorrimos ironicamente. Olhei para as arquibancadas de Army. Eles não estavam mais sentados com tédio. Eles tinham rostos muito solenes. Slish notou meu olhar e olhou para mim com intenção de lutar e um pequeno sorriso. Sorri amplamente enquanto tremia de excitação. Aplausos. O estádio explodiu em uma das maiores comemorações até agora. O chão quase tremia. Citarem vez. Armia foi uma luta de campeonato nos corações do público. Então Armia vez. Iryu foi uma luta entre os dois melhores da fase time-ataque. O público ainda acha que Armia vencerá, mas o nome de Iryu já está gravado em suas mentes como um dos poderosos. Especialmente Ishiro, top 2 em time-ataque, lutou 2v1 contra Snakeland e venceu. O nome Kurogami Ishiro é definitivamente um nome a ser considerado no cenário do ensino fundamental. Mas isso é só o começo. Que azar, disse o conselheiro do clube enquanto coçava a cabeça em frustração. Quando é o jogo? Perguntei em 1h30. Por quê? Vou descansar, disse eu e me levantei para começar a caminhar em direção à sala de descanso. Eu vou com você, disse Lucas atrás de mim. Lucas chegou perto de mim e disse, que azar. Dei um sorriso e pensei comigo mesmo. Não tenho certeza se estarei totalmente recuperado a tempo. As oitavas de final serão uma vez. Quem lutará contra quem? Lucas perguntou. Eu lutarei contra Slish. Você tem certeza? Acho que eu seria a melhor escolha, já que você está obviamente machucado. Lucas disse com uma sobrancelha erguida. Eu assenti e disse, eu não vim até aqui para não lutar contra Slish. E se eu não lutar contra ele? Tenho certeza que ele ficaria desapontado. E daí? Nossa vitória vai depender dessa luta. Lucas disse com leve aborrecimento. Parei de andar e me virei para olhar para Lucas. Por favor, deixe-me lutar. Fiz uma reverência para ele, o que pegou Lucas desprevenido. Lucas coçou a cabeça e suspirou. Tudo bem, parece que essa luta é importante para você. Dei um pequeno sorriso. Obrigado. Só não perca. Lucas lembrou de um sorriso fraco e assenti. Vou tentar. Qual será a ordem das lutas? Lucas perguntou. Deixe-lhe um ir primeiro, você em segundo, eu vou em terceiro, eu disse. Lucas assentiu depois de conversar por mais alguns minutos. Chegamos à sala de descanso, que tinha bancos, sofás e algumas camas pequenas. Hora de descansar, declarei em voz alta e pulei em uma das camas. Você pode ficar quieto. Estou descansando aqui. Ouvi a voz de alguém. Olhei em direção ao som e vi uma jovem garota de 15 anos com uma roupa de luta, que era de cor violeta com algumas linhas na cor laranja. Ela estava deitada na cama enquanto me olhava com irritação. Ela tinha cabelos castanhos, com um rabo de cavalo. Ela tinha um rosto atraente com um nariz curvo e sobrancelhas delicadas, mesmo usando sua roupa de luta. Isso não diminuía sua beleza em nada, mas aumentava sua juventude e atratividade. Calha a boca, idiota! Gritei e fechei os olhos para começar a dormir. Que é como você me chamou? Ela gritou de raiva. Isso. Não repita isso. Ela gritou frustrada, com as veias saltando da testa. Lucas estava suando enquanto coçava a cabeça. Sinto muito, senhorita, mas ele é retardado mental. Lucas abaixou a cabeça. A raiva da jovem diminuiu um pouco e ela olhou para mim com pena. Eu não sou. Gritei e sentei na cama. A jovem levantou uma sobrancelha enquanto me olhava com dúvida. Calha a boca, Ishiro, volte a dormir, disse Lucas, e mostrei o dedo do meio. Então você é retardada mental ou não? A jovem perguntou. Não sou, sou um jovem rapaz saudável, disse eu com orgulho. Então por que você me chamou de Toti, seu homem prostituto? A jovem gritou de raiva. Homem vagabundo. Que porra é essa? Eu me levantei com raiva. O quê? Você tem um problema com isso, seu homem puta, a jovem disse e se levantou enquanto estalava os dedos como um gangster. GRRRH.
Eu rosnei de raiva e caminhei em direção à jovem garota enquanto fumegava de raiva. Estávamos cara a cara enquanto ela tinha 168 centímetros de altura, o que me tornava mais alto que ela. Olhei para ela com um sorriso maroto. A jovem rangeu os dentes de raiva. Ichiro, pare de incomodá-la. Lucas veio acalmar as coisas. Vai se foder, seu simp. Eu e a jovem gritamos ao mesmo tempo. Vomitar. Lucas cuspiu um bocado de sangue e caiu no chão. Filhos da puta. A jovem rosnou em desgosto. Estou decepcionado com você, Lucas. Eu disse com desgosto. Lucas desmaiou de raiva. Olhei para a jovem garota na minha frente, enquanto ela me olhava com uma expressão ilegível. Ei, meu nome é Ichiro, eu disse enquanto estendia minha mão para um aperto de mão. Meu nome é Tania, prazer em conhecê-la. Ela disse enquanto apertava minha mão. A fonte deste conteúdo é Freio e B Novo. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.